Olá, eu sou a outra Mafalda e estou de regresso. Não sei se este vai ser o primeiro vídeo que eu vou colocar ou se vai ser o outro que eu acabei de gravar, que era um vídeo de book haul, mas que serviu também para fazer um aquecimento, porque uma pessoa já não fala para uma câmera já há muito tempo e depois fica desabituada. E pronto, eu andei desaparecida daqui destas andanças por razões pessoais. Em janeiro, uma pessoa próxima de mim morreu. Não consigo dizer isto de uma maneira menos... Não consigo dizer isto de outra maneira. Enfim, whatever. E como podem calcular, portanto, ler ou preocupar-me com este canto, ou até mesmo com as coisas da Net for Paper, não foi uma prioridade durante algum tempo. Neste momento está na altura de começar a retomar uma certa normalidade, ou whatever, o que é que isso seja. Nada está normal nos dias de hoje, nada é normal com as coisas que andam a acontecer no mundo em geral, não só na minha vida pessoal, mas no mundo em geral, me parece que anda tudo um bocado chanfrado, para não dizer outras coisas. Mas também é importante regressar a coisas que nos trazem alguma felicidade ou alguma serotonina? É assim que se diz? Palavras. E por isso mesmo aqui estou eu. Desde meados de janeiro que não ando a ler. Este ano ainda só terminei 2 livros. Não estou com problemas nenhums com isso. Aliás, é sobre essas minhas leituras que eu irei falar já de seguida. Só queria fazer um pequeno update de onde é que tenho andado. Andado por aí, mas sem estar muito ligada aos livros. Tenho seguido quem costumo seguir. Não tenho assim participado em muitas coisas porque muitas vezes eu não tenho cabeça para isso. Tenho gostado mais a ver como é que é? Comédias românticas coreanas. Foi para aquilo que me deu, foi aquilo que eu descobri durante... aliás, foi em janeiro que eu as descobri, até agora ainda não as larguei. Isso e ouvir K-pop, que foi assim parece que descobri a Coreia do Sul este ano e por lá tenho ficado em termos de consumo de séries e de consumo de música. Basicamente é isso. Em termos literários, se calhar devia procurar alguma coisa. Não sei porque houve uma altura que fiquei com vontade de experimentar poesia sul-coreana. Não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. Foi por causa de uma das séries que eu vi. Se tiverem alguma recomendação de livros sul-coreanos, de ficção, não estou à procura de não ficção, pelo menos neste momento. Sendo assim, vamos falar então de livros e de leituras que eu fiz, ou que eu terminei de fazer. Comecei pelo primeiro livro que eu li, que foi absolutamente fantástico e me deixou muito contente de ter lido este livro e de ter aí mais 2 do autor para ler, que é o The Midwich Cuckoos, do John Wyndham. Uma excelente recomendação para o Sci-Fi Challenge. É uma história muito British, porque no sentido em que muita da ação se passa com pessoas sentadas a beber chá e a conversar sobre coisas que aconteceram, em vez de propriamente ser um livro em que a ação está a acontecer na página. É algo que pode agradar a alguns leitores e não agradar a outros. Eu pessoalmente gostei do sentido do humor. Quer dizer, o livro não é cómico, mas não sei porque houve aqui partes que eu achei que eram humorísticas. Pode ser do meu sentido de humor. Basicamente, o que, assim, de uma forma resumida, ou vou tentar que seja resumida, existe uma pequena vila de Midwich e de um dia para a noite algo acontece e faz com que todas as mulheres
dessa pequena cidade, village, cidade, aldeia. Tenho sempre dificuldade em traduzir village. Fiquem grávidas e todas têm crianças que são iguais, parecem gêmeos. Sejam raparigas ou rapazes, parecem todos gêmeos. E que depois, ao longo do tempo, vai-se descobrir mais coisas sobre essas crianças. E toda a ligação que elas têm entre elas é desconcertante, no mínimo. É um livro curtinho. Recomendo. E lá está. Vai ser para o John Wyndham, é para continuar a ler somente durante o Sophia Challenge. Estava a pensar se este existe em português. Eu sei que existiram 2 livros do John Wyndham que fazem parte da coleção de ficção científica da Caminho. Eu não me recordo quais é que são. Eu acho que são os outros 2 livros que eu tenho ali para ler deles. Provavelmente. Que é o The Chrysalis e The Day of the Triffids, aliás. E estão aqui mais 2. Eu gosto bastante destas capas da Penguin. Os que eu estava a dizer. Este é o The Chrysalis, este é o The Day of the Triffids. Foi um livro que eu e a Sofia mencionámos durante as recomendações do Sophia Challenge e que eu espero estar a ler este ano no Sophia Challenge. Estes 2 eu tenho ideia que existiram em português. E existem aqui mais 2 desta coleção com estas capas, que é The Kraken Awakens. The Kraken Wakes e o outro Trouble with Lichen. Parece-me que alguém vai ter que fugir dos sites de compra de livros, porque estes parecem extremamente interessantes, mas primeiro tenho que ler aqueles que tenho ali. Exato, primeiro tenho que ler aqueles ali. Depois li o Fever Dream, do George R.R. Martin. Em português ficou como qualquer coisa febril. Sonho febril. É isso? Talvez? Não sei. Existe publicado pela editora que tem todos os livros do George R.R. Martin. Se eu gostei do livro... tenho que falar da premissa primeiro, antes de chegar a essa parte. O que é que eu sabia sobre este livro? Que metia barcos a vapor no rio Mississippi e que tinha vampiros. É um dos primeiros livros do George R.R. Martin. Eu estava à espera de mais vampiros. Apesar de eu ter gostado dos vampiros deste livro, estava à espera que o livro fosse um bocadinho mais dark do que aquilo que foi. E apesar de ele ter algumas cenas bastante dark, eu estava à espera de mais. Portanto, essa parte foi... As minhas expectativas é que não estavam de acordo com o livro. É mais por aí. Porque se eu me tivesse lembrado como é que as crónicas de Gelo e Fogo foram escritas, fazia sentido que este livro fosse mais nessa... que fosse escrito da maneira como está escrito. Isto é muito difícil de explicar, de fazer esta comparação, especialmente se vocês não leram nenhum dos livros. Mas o que é que eu gostei em termos de comparação deste livro com outros livros de vampiros? É que os vampiros não são humanos, são uma outra raça que, obviamente, que depende dos humanos, do sangue dos humanos, mas existe uma separação e existe aqui uma tentativa de humanizar os vampiros, mas sem tornar os vampiros em algo extremamente bonzinho, nem nada que se pareça. Existem algumas questões de ética ou de moral, comportamental em relação aos vampiros, em relação a vampiros humanos. Toda a parte à volta dos barcos a vapor eu achei imensa piada, porque é algo que eu tenho algum certo fascínio, não pelo Mississippi em si, mas pela zona do Bayou e pela zona do French Quarter. E eu estou-me a esquecer do nome da cidade, que é a parte mais importante. Nova Orleans. Está aqui. Obrigado, o livro, por me ajudares e ter aberto na página certa.
eu tenho um certo fascínio por Nova Orleans. Existe pouca ação que se passa em Nova Orleans, também foi outra parte que, pronto, fiquei triste, mas enfim, o que interessa eram os barcos e o Mississippi, não é? Que é um dos rios maiores dos Estados Unidos, portanto, em termos geográficos. É um percurso bastante longo, não sei onde é que é com esta frase, perdi-me pelo Mississippi e... essa parte foi uma das partes que eu achei interessantes do livro, uma parte mais histórica, talvez, que é a transição dos barcos a vapor e até mesmo para o Mississippi deixar de ser um grande veículo de distribuição de mercadorias e de pessoas, porque até mesmo comunicação entre vários estados fazia durante o início da obra, faz-se pelo rio Mississippi e depois, à medida que o tempo avança, isso perde a sua importância. Existe um desenvolvimento maior das estradas, existe um desenvolvimento das linha de ferro, os comboios, linhas ferroviárias, é isso que eu queria dizer. O cérebro ainda não está a 100%. E por isso mesmo, essa parte é interessante. Não tem nada a ver com as coisas da história, mas foram coisas que eu achei piada ao livro. Não é um dos meus livros favoritos, apesar de ser um dos livros que eu tinha mais curiosidade de ler do autor. Não ficou um livro favorito, porque, lá está, as minhas expectativas eram outras em relação àquilo que o livro entregou. No entanto, não deixou de ser uma leitura interessante. O que é que... Outros livros que eu comecei a ler. Eu acho que tenho mais livros a meio, mas vou apenas falar de 3 deles. Um deles ainda vem de dezembro, mas que está a meio. É uma recomendação do Heartless. É o World's End, do Mark Shadbourne, o primeiro de uma trilogia. É muito bom. Eu estou a gostar bastante deste livro. É um livro de fantasia... Como é que ele é classificado? Se eu me lembro. Isto é... Paranormal Fantasy? Não é paranormal. Urban Fantasy. Isso. Fantasia urbana. Passa-se nos anos 2000 e troca o passo. E de um dia para o outro, mais coisa, menos coisa, as coisas mudam e as criaturas mitológicas do passado regressam, e é como as pessoas têm que lidar com isso. Eu tenho uma palavra para descrever este livro e é uma das razões de ainda não ter voltado a ele. Bleak. Eu não consigo trazer esta palavra para o português, mas o sentimento que passa é muito sombrio, que é algo que me faz gostar bastante do livro, mas ao mesmo tempo coisas más vão acontecer, e quando coisas más vão acontecer e eu quero proteger as personagens, o que é que eu faço? Eu não leio o livro. É uma lógica que não tem lógica nenhuma, mas é isso que vai acontecer. Mas é um livro que eu quero regressar brevemente. Por falar em coisas que são bleak, este não é mesmo bleak, este é mesmo feios, porcos e maus, porque estas personagens são más. É um livro que eu comecei a ler com a Sofia da Daily Masses. Nós temos uma demanda para vários anos de ler toda a obra do Dan Simmons. E bem, se elas demorarem todas tanto como estamos a demorar a ler este livro, vai ser mesmo uma coisa para vários anos. E nós não estamos nada preocupadas com isso. Carrion Comfort é um livro de vampiros também. É gigante, como podem ver. E os vampiros deste livro são vampiros da mente? Talvez a maneira mais fácil de dizer isso, de explicar. Seja desta maneira. Eles alimentam-se das emoções dos humanos. Especialmente emoções fortes, ou seja, medo, terror. E é fantástico.
essa exploração do terror e de fazer coisas más às pessoas. Mas eles são horríveis. São absolutamente horríveis. É um livro muito, 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 muito lento. Eu sei que a Sofia vai bem mais à frente de onde eu fiquei. Eu sei que eu li isto quase de um fogo só. Portanto, é só uma questão de eu voltar a ler com vontade. E, entretanto, dou um avanço ao livro. Não é um livro para ser lido de ânimo leve, porque as descrições as descrições e aquilo que os personagens fazem umas às outras é mesmo mau, horrível. E porquê que isto deixou de focar em mim? Quando isto voltou a focar, eu parei de gravar. Very clever, very clever. Pronto, é um livro que eu também irei continuar a ler um dia destes. Por falar de livros recomendados por pessoas. A minha nova obsessão é o Guy Gabriel Kay. Eu quero todos os livros do senhor. E vocês dizem, tem-me falado, já terminaste de ler o livro? Não, eu apenas li 50 páginas do livro, mas estou a gostar imenso de tudo e mais alguma coisa. O Tigana é uma grande recomendação da Night, Words à la carte. E é engraçado que há partes deste livro, somente agora no início, que me está a fazer lembrar muito do The Name of the Wind, que eu também só li o início, portanto, aquilo que eu estou a dizer é mesmo só referente ao início do livro, de ambos, e a ligação com música. Mas obviamente o livro é mais do que isso. Eu é que tenho que continuar a ler. O livro... O Tigana existe traduzido em português, está dividido em 2 partes, porque vocês já sabem que em português isso acontece muitas vezes. Estou muito, muito entusiasmada para continuar. Estou a gostar muito da escrita do autor. Mas pronto. Não... Peguei num dia no livro, li 50 páginas e depois nunca mais voltei a pegar nele. Já foi melhor do que as outras tentativas que eu tinha feito de ler o livro, em que tinha ficado apenas no prólogo. Que é estúpido, mas pronto. Agora finalmente vou continuar a ler o livro um dia destes. Quando tiver vontade. Pronto. Isto são os livros que estão parados a meio. Eu sei que ainda comecei a ler... uma coisa que é importante falar, que eu ainda não tinha falado. Ainda comecei a tentar ler um livro ou 2 para a Maratona Fairy Tales, que infelizmente acabou por ficar assim um bocado meio perdida. Eu queria de qualquer maneira agradecer às pessoas que participaram, porque a certa altura abandonei um bocado tudo e mais alguma coisa. Durante fevereiro não fiz nenhuma atualização relacionada com isso. Apenas os vídeos que eu tinha já programados destas recomendações às terças é que ficaram, porque eu já tinha gravado, e tenho gravados até junho, salvo erro. Mas foi a única coisa que ficou automática no canal. Mas tirando isso, não gravo mais nada. Tenho pena, porque é uma maratona que eu gosto bastante e que gostava de ter feito mais coisas, mas não estava com cabeça para isso. Se participaram, obrigado. E se não participaram e queriam participar, pode ser que daqui a 2 anos ela volte novamente, porque é uma maratona que é, portanto, bianual. Só acontece de 2 em 2 anos. Mas pronto, não há problema. Se tudo correr bem, ela regressará. Se não, leiam na mesma, porque todas as desculpas para ler contos de fadas são boas desculpas. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.